o modo de expressão de possessão demoníaca hoje não é mais como no passado. Que era como? No passado, como é que geralmente era a possessão demoníaca? A pessoa pegava, tipo, assim. exorcismo. Sim, girava a cabeça. Né? Hoje você quase não vê daquele caso. E muitos que vê, você vê que são, geralmente, assim, são pouquíssimos casos, mas a maior parte hoje não é daquele jeito mais. Mas como é que é hoje o tipo de possessão demoníaca? É interessante que tem um livro do Dr. Andrew Newberg, que ele fala do ponto de Deus no cérebro, que quando você está sob efeito religioso, tem um ponto no cérebro que brilha. Você sabe que o cérebro humano, ele é mapeado e com fotografias de pósitrons, eles conseguem saber se você está excitado. Se colocar pornografia, vai ser uma parte do cérebro que vai brilhar. Se colocar uma cena de violência, vai ser outra parte. Se você comer algo agradável, vai ser uma parte. O nosso cérebro todo mapeado. E o dos animais também, porque o animal também tem sinapse. O animal tem cérebro, é claro. O rato, o cachorro, o mamífero. Só que tem uma parte que brilha no nosso cérebro, específica, que não tem nos animais, que é o que eles chamam do ponto de Deus. Que é quando você está sob efeito de questão espiritual, religiosa, mística. Que é o transcendente. Né? Só aquilo ali que brilha. E é interessante que quando a pessoa está sob efeito de alguns tipos de drogas, brilha no mesmo lugar. E é curioso que você dificilmente vê alguém sob efeito de drogas tendo uma alucinação para o bem. É uma possessão demoníaca atualizada. Seria as drogas. É verdade, né? O cara nunca bebe e fala, vou dar uma cesta básica pra aquela galera. Exatamente. Sempre Você pode olhar, o bagulho é ruim. O bagulho é ruim. Você tá entendendo? No passado, com outra medicina, você é expulsado. Até as drogas que são consideradas, digamos assim, ayahuasca, por exemplo. Pois é, a pessoa tem transes místicos e eles são perigosos. Porque, sabe uma coisa? Se eu sou seu amigo mesmo, qualquer contrato que eu fizer com você vai ser na lucidez. Se eu aproveitar a sua assinatura no momento que você tá mal, eu não sou seu amigo. Mas e o vinho que Jesus bebia? Boa pergunta, boa pergunta. Pô, Muita gente fala, não deixa o vinho passar não, Maurício. Pô, bota ele contra a parede. Pode botar, vamos lá. Não, e faz sentido. Jesus vai lá Cabernet Sauvignon. Antes de passar pano, antes de falar do vinho, eu vou falar do vinho, só quero colocar um parênteses aqui também que eu vou chamar agora a atenção dos crentes. Teve um episódio que conta, uma alegoria que contam, que estavam John Huss com um amigo diante de uma grande catedral da Europa. E eles estavam relembrando um episódio da Bíblia em que Pedro e João estavam diante do templo de Jerusalém e chegou um paralítico e ele falou assim, eu quero uma esmola. E Pedro falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí um amigo de John Huss estava falando com ele assim, pois é, hoje a igreja tem tanto ouro e prata que ela não precisa mais reclamar como Pedro. Não tenho prata e ouro, né? Que hoje tem. Ele falou, mas eu não tenho mais autoridade para dizer em nome de Jesus, levanta e anda. É verdade. Então hoje também está faltando a chamada Igreja de Cristo, aquele compromisso, aquele jejum e aquela autoridade espiritual para expulsar um demônio definitivamente em nome de Deus. Não estou falando desse charlatanismo que tem por aí, que o camarada faz show, vem cá que eu vou expulsar, e tudo mais, vem cá, capeta, não é, você entendeu? Estou falando daquela coisa real mesmo. Hoje o cristianismo, e isso em parte, eu vou entrar na questão do vinho, isso, em parte, responde por que os milagres estão ficando cada vez mais raros. Porque para ter o milagre tem que ter fé genuína. Tem que ter lucidez. Tem que ter lucidez e fé. Lucidez, eu vou pegar essa palavra para responder a questão do vinho, e a fé genuína. Tá certo? E, infelizmente, o cristianismo hoje, que estava previsto no Apocalipse que seria assim, é de fachada, sabe, cara? Pô, eu fico tão triste porque eu vou admitir uma coisa aqui no achismo. Isso não é achismo, infelizmente é certeza. Tem muita gente que está ficando ateu graças aos cristãos. Sim. Você sabe reação. Que a Índia hoje era para ser o maior país cristão do mundo? Você sabia disso? Você falou 3% aí. Sabe por que não é? Quando Gandhi... Leia uma biografia de Gandhi, eu quero lembrar o nome de uma autora que escreveu uma das melhores biografias de Gandhi, que eu li, daqui a pouco é o nome dela, a cabeça. Ele foi para a Índia, para a África do Sul, para estudar direito. Gandhi. Gandhi. E ele foi frequentar, porque começou a ler os evangelhos, igual você falou no início, pô, cara, eu quero conhecer mais sobre isso aqui, que é tão fascinante. O Gandhi ficou fascinado, porque ele via o regime de castas
Sim, a divisão, de, né? de Brahma, aquela coisa toda. E ele viu no evangelho uma mensagem tão libertadora e falou, pô, eu tenho que conhecer os seguidores desse cara aqui. Quando ele foi nas igrejas, ele foi tão maltratado por racismo, Doideira, né, cara? que ele falou aquela famosa frase que aqui não é Clarice Lispector, não, isso é real. O Gandhi falou, eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Que é aquela história, né? Jesus é legal, que atrapalha o fã-clube. É o fã-clube, é verdade. Sim. Sabe? Jesus O que e los atrapalha... hermanos. Então, assim, eu fico preocupado com isso. Eu não sou perfeito, tenho muito defeito, mas eu sei que a minha vida pode ser a única Bíblia que muita gente ainda está lendo. Não, é interessante essa sua frase, te interrompendo um pouquinho, e tem uma coisa que é quase... O fato de você ser cristão não impede de você ser um... Pisar na bola, mas eu tenho uma responsabilidade. Não, você tudo bem, não digo você, mas o que as pessoas acabam confundindo pelo que você está me falando, a história de Jesus é uma história maravilhosa. Uhum. O livro de Jesus é uma coisa maravilhosa. O problema é como as pessoas acabaram utilizando isso para poder, para humilhar, e isso que foi o que acabou acontecendo. Ou seja, elas são vítimas da própria coisa que a Bíblia condena. Exatamente. É porque a gente tem que ficar muito apegado a Deus e falar, Senhor, eu quero ser instrumento da tua paz, como diz a oração de São Francisco, que não foi dele também, mas é atribuída a ele. Mas faz sentido o que você está falando. A minha cabeça está abrindo. Que eu não esqueci do vinho. Não, a gente vai no vinho, O achismos, ele é um lugar que é uma pessoa plenamente ignorante, muito, assumidamente ignorante, no mundo onde tu não tem certeza. E é que eu bato papo com pessoas, né? Eu vou tentando entender como é que é a vida de cada um. E aí eu vou criando outros achismos. E tá chegando agora um que é, curiosamente, no momento onde as pessoas mais estão com uma... Eu não vou falar o termo saúde mental, vou usar o termo doença mental. Porque a gente tá com doença mental, tá todo mundo com a mente... É curiosamente o momento onde Jesus está menos presente na nossa mente. Exatamente. E por quê? Porque nós estamos expulsando. Jesus agora é secundário. Maurício, eu vou tudo ou nada. Se o que eu estou falando aqui não for verdade, esse evangelho não é para ser respeitado, é para ser condenado, claro, combatido. Claro. Porque a Bíblia, Jesus, ele foi nesse ponto em que, pese tudo que eu falei aqui de dialogar com os pares, com as diferenças e tudo mais, ainda que eu respeite a posição do outro, tem uma coisa que, para ser coerente com o que eu creio, eu não posso abrir mão. Jesus não disse, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, eu sou... Não, ele falou, você vai no grego, é mais específico ainda, ego emi re rodós, kai re zoe, kai re aletheia, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quando você pega isso no grego, não tem nem como você traduzir de maneira assim, alternativa. Não tem, desculpa, pode sentar um muçulmano aqui, a gente vai bater um papo, beleza e tudo, mas não adianta o muçulmano falar assim, não, eu já tenho alguns muçulmanos agora, aproveitando essa dele, eu creio em Jesus. Não, eu não creio em Jesus. Desculpa, é falácia. Porque o muçulmano vai falar que Jesus não morreu na cruz, que ele não é o Filho de Deus, então não crê em Jesus. É mentira. Ele crê numa versão de Jesus que Maomé inventou. Porque Jesus, ele não falou, eu sou mais um profeta. Jesus não abriu a possibilidade de falar o seguinte, não, pode escolher Buda, Ananda Maimá, Mahatma Gandhi, ou eu, ou Shivananda. Não! Não é Jesus o Oxóssi. Jesus é o único. A Bíblia não é mais um livro de Deus, ela é a palavra de Deus. Então eu tenho que ter uma responsabilidade assim. Eu falo com você, eu não nego. E tem dado certo até hoje. Eu estou aqui batendo um papo no achismo, mas eu estou pregando. E convidando as pessoas a ver essa mensagem, porque ela muda a vida. Ela muda a vida.